Continuando essa parte de fonologia, nós vamos para a acentuação gráfica. Eu coloquei algumas regrinhas aqui, mas eu acho que eu vou usar um slide limpo. Eu acho que é melhor. Na regra de acentuação gráfica, você olhar um texto de 1928 ou antes de 1943, você vai ver que a ortografia ela era diferente. Então, a partir das reformas ortográficas, a partir de 43, eles começaram a colocar essas regras, que era justamente para que houvesse uma melhora na compreensão do texto, porque era muito difícil. Por exemplo, as proparoxítonas antes de 1928, elas não eram acentuadas. Aí era muito complicado, você ainda saber onde estava a tônica, era muito complicado. Eles analisaram que apenas 5% das palavras são proparoxítonas. Uma quantidade bem pouca, baixa mesmo. Se você pegar um texto inteiro, você vai ver que o menor número de palavras são proparoxítonas. Aí eles disseram o seguinte, puxa, se só tem 5% de proparoxítona na língua portuguesa, é um número baixo, então todas as proparoxítonas serão acentuadas. E aí foi o que aconteceu em relação à regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Você tem aqui a palavra árvore. Na palavra árvore, eu tenho isso aqui, ó, árvore. Tem esta e esta sílaba. Esta aqui é chamada de última sílaba. Esta é chamada de penúltima sílaba. E essa aqui é a antepenúltima sílaba. Toda proparoxítona vai apresentar a tônica na antepenúltima sílaba. Vai ser acentuada. Todas vão ser acentuadas. Que é aquele problema lá que às vezes pode acarretar erro lá na prosódia, se eu errar aí o deslocamento do acento tônico. Você tem a palavra aqui, pêssego, é a mesma coisa. A palavra lâmpada, proparoxítona, e toda proparoxítona deve ser acentuada. Na nova ortografia, todas as vezes que eu tenho uma palavra proparoxítona e até mesmo as paroxítonas, e elas têm esse som nasal com M ou com N, na nova ortografia pode continuar com esse acento circunflexo, que é como nós usamos aqui no Brasil, ou pode-se usar o acento agudo. Portugal usa muito. Aqui no Brasil nós continuamos usando com acento circunflexo. A tônica não vai influenciar. Alcântara, Machado. É nasal. Pode-se usar o acento agudo ou o circunflexo. Essa é a mudança em relação às proparoxítonas ali na nova ortografia. Uma coisa que a gente deve ter cuidado aqui, que inclusive eu falei na aula passada, é em relação às proparoxítonas aparentes. Eu tenho a palavra aqui, ó, evidência. Paroxítona terminada em ditongo, crescente, ou proparoxítona aparente. Se for ver como uma proparoxítona aparente, este ia se transforma em hiato. Toda proparoxítona vai ser acentuada. Por que árvore? A palavra foi acentuada porque é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Aí vem a diferença. Oxítonas, monossílabos, tônicos. Eles analisaram o seguinte, 10% dos nossos vocabulários estão entre as oxítonas e os monossílabos. Aqui, eles começaram a fazer a diferença das paroxítonas. Isso aqui é mais ou menos 85% das palavras são paroxítonas. O maior número de palavras na língua portuguesa são paroxítonas. Então, o maior número de regras para a acentuação gráfica, que aqui a gente está vendo a acentuação gráfica. Nós já vimos que cada palavra tem acentuação tônica. Agora, a gráfica, que eu vou usar ou acento circunflexo ou acento agudo, aí está aqui nessas regrinhas. Que eu tenho que analisar proparoxítonas, oxítonas, paroxítonas, depois os hiatos, depois os ditongos abertos, que eu também tenho que analisar. Eles começam a diferenciar. O que eles disseram? Oxítonas terminadas em A, E, O, seguida ou não de S, vão ser acentuadas. Oxítonas terminadas em e ens. Aqui eu tenho que ver a terminação, que vai ser acentuado. Eu tenho aqui uma oxítona terminada em A. Eu tenho a palavra cará. Por que a palavra cará foi acentuada? Porque é uma oxítona terminada em A. Cará é acentuado. Se eu tenho a palavra cara, onde que está a tônica da palavra cara? Cara foi acentuado, a tônica está no Urá. Justamente por isso foi acentuado, porque é uma oxítona terminada em A. Se eu tiver uma palavra paroxítona terminada em A, ela não será acentuada, porque foi disso que surgiu, é exatamente em cima dessas porcentagens. Uma regra surgiu contrária à outra. Café. Por que café foi acentuado? Porque é uma oxítona terminada em E. Café é acentuado, mas se eu tenho a palavra mente, é terminada em E. Mente não é acentuado, tá aqui a tônica, é aqui no meio. Não é acentuada porque é uma paroxítona terminada em E. Não importa o tamanho da palavra, é a posição da sílaba tônica. Mente, se eu digo pa, ra, lé, lá, mente, continua no me, continua sendo uma paroxítona terminada em E, por isso não é acentuada. Cipó, eu tenho a palavra robô, que eu vou usar aqui um acento circunflexo.
A oxítona terminada em O é acentuada. Eu tenho a palavra copo. Copo não é acentuado. A tônica está aqui. Por que copo não é acentuado? Porque é paroxítona terminada em O. Por que cipó é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em O. Basta fazer a diferença de uma regra para outra. É pensar na gramática. Gramática é pensar no porquê. Aí você aprende. Oxítona terminada em em. Eu tenho a palavra também. Também é acentuado. Por que também é acentuado? Porque é oxítona. Se eu tenho a palavra aqui, olha, nuvem. Nuvem, olha a tônica, nuvem. Nuvem não é acentuado porque é uma paroxítona terminada em. Ela é o contrário das oxítonas. Parabéns. Tá no bens. Parabéns. Parabéns, oxítona terminada em. Se eu digo nuvens, paroxítona terminada em ens. Não é acentuada, porque parabéns, oxítona terminada em ens que vai ser. Isso aí é muito, muito legal. Se torna muito fácil por causa disso. Dentro das regras de paroxítonas, nós vamos ter o seguinte. Paroxítona, quando elas vão ser acentuadas, terminada em R, depois nós vamos ao exemplo. Terminada em L, terminada em X, terminada em N, terminada em I, is, terminada em us, uns, ãs, ãos, terminada no ditongo eis, ei e eis. Ainda tem mais um pouquinho. Tá vendo por que tem o maior número de regras são das paroxítonas? Porque elas têm mais. Ons, terminada em PS, esse tracinho do if que eu coloco, indica terminação, tá? Por isso que tem que colocar esse traço aqui, que indica terminação. Terminada em guan, gwen, terminada em ditongo oral crescente. Aquele grupo da confusão. Essas são as regras. Se eu esqueci mais alguma, eu vou lembrar aqui. Agora vamos adiante. Oxítona terminada em i ou is, u ou us, seguido ou não de s, não são acentuados. Quando eu tenho aqui a palavra juriti, é um passarinho. Ti, tá no ti. Urubu não é um passarinho não, né? Urubu. Por que Juriti está aqui? Por que urubu não são acentuados? Porque oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Elas não são acentuadas porque a paroxítona vai ser, olha aqui a paroxítona, juri. Por que juri foi acentuado? Tá aqui a tônica, ó. Juri. É diferente de juriti, de poti, de parati. É diferente. Júri, júris, acentuado porque é paroxítona terminada em i ou is. Deu o contrário. A oxítona não é acentuada, a paroxítona vai ser. Por que aqui entrou somente us? Porque não tem paroxítona terminada em u, só tem em us. Então, se eu tenho a palavra vírus, que a gente está lidando com um desgraçado, vírus, não tem vírus, tem vírus. Por que vírus é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em us. A oxítona não vai ser. Aqui neste quadrado, eu coloquei o seguinte. Tem a regra separada dos hiatos. Por que eu estou dizendo que é uma regra separada? Oxítona terminada em I e U não são acentuadas. As oxítonas terminadas em I e U. A, sa, I. A tônica desta palavra está no I. Aí você vai dizer assim, professora, ela é oxítona. Sim, esta palavra ela é uma oxítona. Na classificação da tonicidade, ela é uma oxítona. Mas na regra de acentuação gráfica, ela não é acentuada por ser oxítona. Porque oxítona terminada em I e U não é acentuada. Ela é acentuada porque é um hiato, para evitar a ditongação. Se não tiver esse acento, fica açaí. Para ficar açaí, acentuou. Ela é oxítona? É. Mas ela é acentuada por ser oxítona? Não. Ela é acentuada porque é um hiato. O I e o U só vão ser acentuados porque são hiatos quando eles estiverem sozinhos na sílaba ou acompanhado de S. Quando eles formarem sílaba com qualquer outra letra que não seja S, vai dispensar o acento. Continua sendo hiato. Ah, hiato. Ah, eu pensei que fosse cair. Não, era cair e cai na terceira. Cai. Eu caí. Agora ele cai. É de tom. É diferente. É a mesma coisa de aí e ai. Cai não separa, né? Cai não separa. Aí separa. Ai não separa. Tá na regra do hiato. Porque o hiato, o I e o U, isso serve para I e U. Eu tenho a palavra baú. Por que baú foi acentuado? Porque é um oxítono terminado em U. Tranquilo. É a mesma coisa aqui, ó. Ba, lá,
balaústre. Por que balaústre foi acentuado? Não é porque é paroxítona, é porque o U está hiato, está forte. Ele teve que ser acentuado, só por isso. Está acompanhado de S. Ele formou sílaba com S. Se ele estiver sozinho ou formar sílaba com S, ele vai ser acentuado. Agora, se ele estiver formando sílaba com outra letra ou seguido de NH, dispensa o acento. Que no caso do NH seria a palavra aqui, ó. Bainha. O I é hiato. Por que ele não foi acentuado? Porque ele está seguido de NH. Seguido de NH, formando sílaba com outra letra que não seja o S, vai dispensar o acento. Agora, se estiver sozinho ou formando sílaba com S, tem que acentuar. E tem mais um caso. Nova ortografia, que vocês devem lembrar. Eu vou colocar aqui a palavra feiura. O que eu tenho na palavra feiura? Em fei, eu tenho ditongo e o U é hiato. Antes da nova ortografia, este U era acentuado, porque era hiato. Só que a nova ortografia diz o seguinte: todas as vezes que a palavra trouxer um ditongo seguido de um hiato, paroxítono, numa palavra paroxítona, somente numa palavra paroxítona, não vai ser acentuado. Por isso que antes feiura era acentuado e hoje não é mais. Quando eu tenho aqui paroxítona terminada em R, eu tenho a palavra caráter. Por que caráter foi acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em R. Toda paroxítona terminada em R, ela é acentuada. Se a paroxítona for acentuada, a oxítona não vai ser. Se você pegar todos os verbos no infinitivo, amar, vender, partir, sorrir, todos os verbos no infinitivo impessoal, terminado em AR, IR, e assim por diante, nunca vai ter acento, ela vai ser oxítona, porque é a paroxítona que vai ser acentuada. Por isso que quando nós vimos lá na regra de prosódia, e eu tenho a palavra cateter, por que cateter não é acentuado? Ela é oxítona. Por que é cateter? Porque é uma oxítona. Se fosse catéter, ela teria que vir acentuada, mas ela não veio. Palavra fácil. Por que fácil é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em L. Se a paroxítona terminada em L é acentuada, a oxítona não vai ser. Nobel, não é Nobel, é Nobel. Não está acentuada. Vai ser sempre assim. X, eu tenho a palavra xerox. Pode ser xerox ou xerox. Essa aqui, eu tenho a palavra tórax. Por que tórax é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em X. Por que a palavra hífen é acentuado? Cuidado, que não vai botar com M. Hífen é acentuado porque é uma paroxítona terminada em N. Pólen, esta é a mais safada. Pólen é com N. Pólen é acentuado porque é uma paroxítona terminada em N. Se você colocar a palavra no plural, hífens não é acentuado. Pólens não é acentuado. Por quê? Terminado em ens. Ens, oxítonas terminadas em ens são acentuadas, as paroxítonas não. Toda paroxítona terminada em R, ela é acentuada, mas toma cuidado, é o seguinte: super, hiper, não é. Por que não? Porque são prefixos e eles são átonos. Então, por serem átonos, não serão acentuados. Uns, eu tenho a palavra álbum, álbuns. Paroxítona terminada em uns. E esse ans, aí vai. Imã, imãs, órfã, órfãos. Se a paroxítona é acentuada, a oxítona não vai ser. Todas as vezes que eu tenho a palavra coração, irmão, que der lá na última sílaba, vai ser oxítona, não é acentuada, sempre. E eis, eu tenho a palavra jockey. É um ditongo decrescente, mas nem todo ditongo decrescente vai ser assim. É o eis, jockey, jockeys, fósseis e assim por diante. Ons, elétrons. Por que elétrons é acentuado? Não é porque é terminado em S, é porque é terminado em ons. Bíceps é acentuado. Paroxítona terminada em PS. Olha o guan. Minguam é acentuado. Minguam, minguem, acentuado porque é paroxítona terminada em guanguem. E todo ditongo oral que nós já vimos. História, série, árdua, sítio e assim por diante. Que é aqui que nós vamos ter a confusão das pró-paroxítonas aparentes. Hiato é uma regra própria, e U. Então, pode ser na palavra paroxítona, faísca. Por que faísca é acentuado? Não porque é um paroxítona terminado em A, mas porque é hiato. O I é formando sílaba com S. Balaústre. Por que o U foi acentuado? Porque é um hiato e formou sílaba com S. Juíza. Por que juíza foi acentuado? Porque o I está sozinho. Então, ele é hiato e foi acentuado. Mas juiz não é. Por que juiz não foi acentuado? É hiato? É, mas o I está formando sílaba com Z. É a diferença que nós temos entre Luiz com S e Luiz com Z. Luiz com S é acentuado porque o I é hiato formando sílaba com o S. E o I com Z, Luiz com Z, formando sílaba com Z. É a diferença.
rainha, o I é hiato, mas está seguido de NH. Então, ele não vai ser acentuado. Aqui, olha, paroxítona, 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 oxítona, tanto faz. A regra não é da oxítona, não é da paroxítona, a regra é do hiato. Feiura. Antes era acentuado, agora não é mais. Somente nas paroxítonas. E aqui formou um hiato, dispensou o acento. Antes era acentuado, agora não é. Boiúna é a mesma coisa, ó. Boiúna não é mais acentuado. Por quê? A nova ortografia aboliu. Se eu tenho, por exemplo, a palavra tuiuiu, tui, ui, u. Aí você vai dizer o seguinte, aqui tem um ditongo. E aqui tem um hiato. E aí, não era para tirar o acento? Não. Porque aqui está numa palavra que é oxítona. Ela foi acentuada porque é um hiato, mas que está numa oxítona. Essa regra que a nova ortografia aboliu é quando estiver numa paroxítona, somente numa paroxítona. Ditongos abertos. Os ditongos EI, EL e OI, seguidos ou não de S. Eles só vão ser acentuados quando estiverem em palavras oxítonas ou monossílabos tônicos, que isso também mudou com a nova ortografia. Ei, anéis. Anéis continua acentuado. Tenho aqui numa oxítona. El, chapéu. Chapéu continua acentuado, porque está numa oxítona. Véu continua acentuado, é um monossílabo. Herói. Herói continua acentuado, está numa oxítona. Porém, se eu tenho a palavra heróico, é de tongo aberto. Por que ele é um ditongo aberto? O timbre oi. Uma coisa é dizer heróico, outra coisa é heroico, não é? Não existe. Só que como ele vem numa palavra aqui que ela é paroxítona, a nova ortografia dispensou o acento. Só vai acentuar se for oxítona. Por isso que hoje a palavra ideia não é mais acentuado, ideia, assembleia, porque na palavra paroxítona não é mais. Somente se for numa palavra oxítona ou monossílabo tônico. Cuidado com os acentos diferenciais. O verbo ter e vir permanece o acento diferencial. Eu digo o seguinte, ele tem, eles têm. Ter e vir continua. Para diferenciar singular e plural. A mesma coisa, ele vem e eles vêm. Quando nós temos esses verbos derivados, ter e vir, olha a acentuação que fica. Quais são os verbos derivados de ter e vir? Ter, detém. Ter, detém. Vir, advir, advém. E assim por diante. Ele detém. Quando estiver no plural, eles detêm. Eu coloco circunflexo. A mesma coisa vai ser para os verbos derivados de vir. Ele advém, eles advêm. Só lembrando também que a nova ortografia aboliu, por exemplo, voo. Antes era acentuado, não é mais. O EE, leem, vem, creem e assim por diante. Então, isso aí não tem mais, tá? O que permanece de acento diferencial? Permanece o por, verbo, o pode, pretérito e o pode presente. Ontem eu vou usar o pretérito. Ontem ele pôde. Hoje, presente. Ele pode. Olha, eu canto, presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Tá vendo o cantamos? Está no presente. Essa forma cantamos, ela vai aparecer também no pretérito. Eu digo, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos. Vai aparecer aqui, ó, as duas formas. Pelo contexto, a gente sabe se é pretérito ou se é presente. A nova ortografia disse que é facultativo acentuar o pretérito. Se alguém fizer isso aqui, em cantamos, não está errado, que a nova ortografia aceita, para diferenciar do presente. Também que ficou facultativo é o forma e o forma. Pode facultativamente acentuar a forma, mas se não acentuar, não tem problema também, é o contexto que vai dizer. Monossílabos. Os monossílabos só são acentuados terminados em A, E e O, seguido ou não de S. Monossílabos tônicos. Parece com a regra da oxítona. A, pé, pó, são acentuados. Quando eu tenho esse aqui, ó, tem e vem, não são acentuados porque são monossílabos tônicos. Esses aqui só foram acentuados porque é o acento diferencial. Tu. Tem gente que acentua, não, é um monossílabo tônico terminado em U, não é acentuado. Ti, monossílabo tônico terminado em I, não é acentuado. Regras de acentuação gráfica, essas aqui, é uma questão ali depois para treinar, tem que treinar mesmo.